Corinthians recebe o Atlético Paranaense nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma final de Copa do Mundo para o Corinthians, porque é um confronto direto. É um jogo dentro de casa que o Corinthians tem a obrigação de vencer, né? Se vencer, ultrapassa o próprio Atlético Paranaense na tabela. Então, um jogo muito importante na volta da FIFA, com todo mundo recuperado, todo mundo bem fisicamente, com o time completo para enfrentar o Atlético pelo Brasileirão nas últimas rodadas, né? Agora restam 9 rodadas apenas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue no Z4. Vamos falar sobre esse jogo, sobre favoritismo, sobre retrospecto e sobre o provável time que vai enfrentar o Atlético nessa quinta-feira, na noite dessa quinta-feira. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, cara, final, né? Final, confronto direto, enfrenta um time que está bem fragilizado, que vem numa campanha muito ruim, numa sequência muito ruim o Atlético, tanto no retrospecto curto quanto no retrospecto a longo prazo. É um time que está passando por muita instabilidade, tem algumas lesões de seus jogadores principais, né? É um time que vem em queda livre, enquanto o Corinthians busca uma recuperação e um jogo dentro de casa. O retrospecto é favorável para o Corinthians dentro de casa, vamos falar sobre isso também, mas é um jogo que o Corinthians tem a obrigação de vencer se quiser fugir do Z4 e sair da zona de rebaixamento. Como eu disse, se vencer, passa o próprio Atlético Paranaense na tabela. O provável time do Corinthians para entrar em campo contra o Atlético nesta quinta-feira tem Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. No meio campo, o Martínez, que já voltou da sua seleção, né? Voltou mais cedo por conta de um cartão amarelo, ficou suspenso para o segundo jogo, então conseguiu voltar mais cedo e se recuperar para ser titular nessa partida para o Corinthians. E compondo no meio campo Carrijo, de um lado, do outro lado a dúvida entre Bidon e Charles, e na frente Rodrigo Garro no meio campo. E na dupla de ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto são os titulares do Corinthians. O provável time titular, apenas uma dúvida, né? Ou o Bidon ou Charles ali no meio campo. Acredito que seja o Charles, acho que ele vai colocar um cara mais físico, né? Para essa partida, ou ele pode optar pelo Bidon, que é um cara mais ofensivo, que o Corinthians vai precisar também ficar mais com bola. Acho que qualquer uma das duas opções é uma boa escolha. O Corinthians tem a volta de dois jogadores importantes para o banco de reservas, né? Alex Santana e Thales Magno recuperados de lesão. Nessa data FIFA conseguiram se recondicionar e se colocar à disposição para o banco de reservas, pelo menos, né? Para tentar entrar caso precise, e acho que vai precisar sim para o segundo tempo. Ganha mais uma opção ótima de meio campo, né? O Alex, que tinha começado muito bem no Corinthians, isso foi uma lesão. O Thales Magno, que ficou fora por um tempo menor, né? Mas é um cara importante, é mais uma peça de ataque pro Corinthians para fazer uma reposição de Yuri ou Memphis, ou dependendo da situação do jogo, para entrar junto com esses dois jogadores. Então, dois reforços importantes para o Corinthians no banco de reservas para essa partida contra o Atlético. O retrospecto é muito favorável ao Corinthians, tá? Muito favorável ao Corinthians. Nos últimos 5 jogos entre Corinthians e Atlético Paranaense são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e uma vitória do Atlético Paranaense. Na Arena, nos últimos 3 jogos, são 3 vitórias do Corinthians. Olha só que beleza. Precisamos engatar aí o quarto jogo e quarta vitória. Então, assim, é um retrospecto bom no duelo direto, um retrospecto ótimo dentro de casa, né? 3 jogos, 3 vitórias dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians é forte contra o Atlético Paranaense dentro de casa. O Atlético, como eu disse, vem de um retrospecto muito ruim, né? Tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Nos últimos jogos do Atlético, 4 jogos são 3 derrotas e um empate. São 4 jogos sem vencer, né? A última vitória do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro foi no dia 28 de julho, então quase 3 meses atrás já, né? Muito tempo, 2 meses atrás, né? Contra o Cuiabá, fora de casa por 2-1. Então, assim, muito tempo que o Atlético vem em baixa. O Corinthians também não está num momento muito legal, se a gente for pegar os últimos jogos, né? Também está 3 jogos sem vencer. São 3 jogos, 2 derrotas e um empate, né? Uma sequência ruim do Corinthians, né? Um empate frustrante contra o Internacional na última rodada do Brasileirão, antes da data FIFA, mas é o tempo que o Corinthians teve para treinar, para se reorganizar, né? Para colocar a cabeça no lugar, para não deixar se abater pelo empate, como foi com o Internacional, né? O gol no último minuto e tal. Deu uma baqueada legal, mas pro Corinthians agora retomar o foco, retomar o físico, porque agora restam apenas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, cara. Não tem mais margem para nada, né? Não tem mais margem para nada. E se empatar com o Atlético Paranaense caiu? Não. A situação complica, né?
porque é um adversário direto, dentro de casa, a obrigação maior é muito do Corinthians, né? É muito do Corinthians. Se empatar, não caiu, né? Não dá pra gente sacramentar isso, mas se empatar complica a situação e aí vai ter que ganhar de adversários que são bem mais difíceis. Por exemplo, tem um confronto contra o Palmeiras aí, dentro de casa, logo mais, e assim, complica, né? As contas já se complicaram depois do empate com o Internacional, uma vitória naquele jogo seria essencial, e uma vitória nesse jogo também é mais do que essencial por ser um adversário direto. Como eu disse, o Corinthians, se vencer o Atlético Paranaense, passa o Atlético na tabela, porque a diferença dos dois times são de 2 pontos, né? O Corinthians está com 29 pontos e o Atlético com 31. Então, se vencer, vai a 32, né? Puxa mais um rival para essa briga direta, né? E não tem margem para mais nada, cara. São 9 jogos, são 9 finais. Claro que tem jogo contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil no domingo, que é uma coisa importantíssima. Tem jogo contra o Racing na Sul-Americana também, outra semifinal. Mas tem que focar nesses 9 jogos do brasileiro, cara. Qualquer outra coisa é segundo plano, terceiro plano, porque a situação do Corinthians se complica ainda mais porque são menos rodadas para se salvar, né? São menos rodadas para se salvar e a obrigação é a do Corinthians. Por ter um time melhor, por estar jogando mais bola, apesar do retrospecto ruim, né? Como disse, nos 3 jogos. Mas o Corinthians está jogando bem mais que o Atlético. O Corinthians tem muito mais time que o Atlético. E o Corinthians vai jogar em casa. O estádio, mais uma vez, lotado. Na noite da quinta-feira, 8 horas da noite. Então a obrigação é do Timão. Mas quero saber a sua opinião para esse jogo, para essa partida. O que você espera? O que você faria com esse time titular, né? Que eu citei aqui. Se você mudaria alguma coisa. Mas a sequência de Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque, com o Garro jogando por trás, acho que anima muito o torcedor, né? Me anima muito, mas quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!